Olá, povo do planeta Terra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos começando mais uma programação da sua quarta-feira. É um programa para gente saudável, para corpos saudáveis, para mentes saudáveis. E se você estiver no Afeganistão, ou no Japão, no Paraná, ou no Canadá, se você estiver na Finlândia, ou na Disneylândia, se você estiver em Botsuana, ou na casa da mãe Joana, você estará captando a AllTV, porque a AllTV abrange todo o planeta Terra. O sistema solar ainda não está disponível para os nossos equipamentos, mas todo o planeta Terra pode estar assistindo a AllTV nesse exato momento. E hoje, um programa diferente, sem a Vivian. Eu estou aqui no chat com vocês, então se vocês quiserem se chatear, é comigo mesmo. Ralfo Furtado, esse aqui é o meu gerador de caracteres portátil. Então, hoje vocês vão ter que chatear comigo, porque a Vivian foi ver o Papa. O Papa está em São Paulo e a Vivian é muito devota. E ela soube que o Papa vinha trazer o inverno, inclusive, para a cidade de São Paulo. E ela não resistiu. E ela está pelas ruas tentando tirar uma foto com o Papa. No próximo programa, se ela tiver conseguido, ela vai trazer uma foto dela abraçada com o Papa Joseph Ratzinger, também conhecido como Bento XVI. O nosso convidado de hoje é uma das 3 pessoas mais importantes de Dois Córregos, uma cidade no interior paulista que tem cachoeiras muito mais bonitas que Brotas, mas quase ninguém sabe disso, a não ser eles mesmos que moram lá. Das 3 pessoas mais importantes que tem lá em Dois Córregos, tirando o prefeito, que eu não lembro o nome dele, mas tem o Carlos Nascimento, que agora apresenta o noticiário do SBT. Tem também o Edson Faulin, que está aqui, e a mãe dele. Como é que é mesmo o nome da sua mãe? Olá pessoal, boa tarde aí para todos. Muito prazer estar aqui com meu amigo Ralfo, né? Como é que é o nome da sua mãe mesmo? O nome da minha mãe é bem complicado, é Delaite. Delaite. E a Delaite, ela é uma artista, né? Ela é uma pianista. E ela escreveu livros a respeito de música, piano, de música. E também ela é a idealizadora dos Amigos do Peso. Isso. Como é que é o lance dos Amigos do Peso? Pois o Amigos do Peso é uma sociedade que trata da obesidade das pessoas, emagrecimento, né, através de reeducação alimentar. Então, a mamãe, ela tinha um problema sério de alguns quilos a mais, uns 30. E, no caso, ela acabou fazendo esse programa, depois de muita experiência de vida, passar por muitos médicos, enfim, uma série de tratamentos, ela acabou chegando na melhor fórmula para emagrecer do Amigos do Peso. São dietas simples, dietas bem brasileiras, do dia a dia, e que a pessoa emagrece comendo. Isso tem o site do Amigo do Peso? www.amigosdopeso.com.br. Maravilha. Tem lá o site. E a mamãe emagreceu 30 quilos, isso há uns 20 anos atrás, e não teve mais problema para engordar, sempre manteve o peso saudável e tudo mais. E eu acabei entrando nessa onda de saúde, também emagreci um pouquinho, uns 10 quilos na época. Você pesa quanto agora? Não, hoje, você pesou? Você subiu na balança hoje? Não, hoje eu não pesei. Porque dizem, inclusive, que quando está frio, a gente pesa menos. É verdade isso? Não. Não é verdade? Não é verdade. O Samuca está olhando aqui para mim com assim... Ele tá interessado nesse assunto, entendeu? Sim. Porque se realmente hoje, por exemplo, ele estiver pesando menos, ele vai correr agora ali na farmácia e pesar, para ver se isso se configura. O problema é a roupa do inverno, né? Que é bastante pesa pesado. bem mais. Ele não vai querer tirar a roupa no inverno para pesar. O Samuca hoje deve estar bem mais pesado, inclusive. Me diz é. uma coisa, eu sei que você estudou engenharia. Alguns anos. Alguns anos de engenharia. Depois você fez nutrição, é isso? O que mais você fez? Desenho industrial. Desenho industrial também estudei uma parte. Depois você fez curso de... Você fez mestrado. Mestre. E assim, você também fez corte e costura, Não, bordado, culinária para por aí. E lançamento de foguetes, é isso? Não, para por aí. Você não fez... Você não é técnico em foguetes? Você não trabalhou na NASA também? Não, só no Observatório de Brasópolis. Eu estou com o convidado errado. Me falaram que você tinha trabalhado na NASA, não era você então? Só no Observatório Nacional de Brasópolis.
Brasópolis, aí eu tive lá um estágio. E tem também, você fez um estágio também no CEL, no Centro de Estudos do Universo. Lá nós fomos juntos passear, lembra? Foi muito legal. bom o CEL, hein? Mas o Edson, portanto, é um especialista em assuntos em geral, como vocês veem. Se vocês quiserem falar de engenharia, é com o Edson. Se vocês quiserem falar de nutrição, é com ele. Se você quiser falar sobre... Ele está fazendo um curso, você está fazendo um curso lá na Casa das Rosas, não é? Sobre o que é curso de contos? Exatamente. A Casa das Rosas tem uma programação cultural muito interessante que eu recomendo aí para todo mundo que... Casa das Rosas fica na Avenida Paulista, exatamente, no centro da cidade de São Paulo. O dia que você está nos assistindo aí de Buenos Aires, ou você que está aí em Estocolmo, o dia que você vier para São Paulo, visite a Casa das Rosas na Avenida Paulista, que o Edson Faulin recomenda. O que tem para se fazer na Casa das Rosas? Tem muita rosa. Tem, é bonito o pátio lá, o jardim, muito bonito para passear. Mas interessante são os cursos de literatura, contos. Recentemente tem um agora sobre mitos literários aplicado ao cinema. Ou seja, filmes que a gente começa... E você está fazendo esse curso? Muito interessante. Mitos literários aplicados ao cinema. Ao cinema. Por exemplo? O próprio Frankenstein. Frankenstein. Exato. A gente assiste o filme do Frankenstein lá e depois tem toda uma análise dos vários livros que foram feitos sobre o Frankenstein, né, vários autores, e se comenta um pouco aquela criação do mito, o mito da pessoa que rouba o fogo da vida e passa para os mortais e é condenado a vida toda por isso. Rouba o fogo da vida, isso está me parecendo papo de Prometeus. Tem a ver com Prometeus, isso? Exatamente. Prometeus era um deus, né, da mitologia grega, que era o dono do fogo, não é isso? O fogo é o que faz a vida, é isso mesmo? Exatamente. Então, o ser humano tentando fazer a vida vendo o que dá. Um Frankenstein, né? Entendi. Isso faz muito tempo que você está fazendo esse curso aí? Ele termina esse mês agora, final do mês. Durante quanto tempo? Rapidinho, foram 2, 3 meses, uma coisa assim. E sempre, olha, custos assim muito acessíveis, R$10, R$30, assim, um custo super acessível. E você está fazendo esse curso com a intenção de se especializar em contos relacionados com cinema, é isso? Olha, uma grande paixão minha é o cinema, a televisão, né? Desde sempre eu fui um assíduo frequentador da telinha, né? E no caso, como você também gosta, a gente sabe aí da ficção científica e do cinema, televisão, das séries, sei lá, eu tenho a pretensão de algum dia conseguir escrever alguma coisa relacionado com as séries, os filmes, e tentar puxar um pouquinho o gancho da nutrição. De repente você pode até fazer roteiro. Nós tivemos o meu dentista que teve aqui um outro dia, o Ciro Garoni Morelli, se estiver nos assistindo, não me deixa mentir sozinho. Ele, agora sim, já está com cabelo branco, mas quando ele tinha seus 16 anos, ele fez um roteiro para um filme de ficção científica. Eles fizeram, de trabalho escolar, eles fizeram um filme de ficção científica. Tinha O Abutre. Era uma nave espacial que ele fez, o Abutre, ele, o irmão e mais uma turminha. De repente, você pode se ingrar por esse lado aí, juntar a engenharia, juntar a nutrição, juntar os contos e mais... O que mais que você fez? Desenho industrial? Cara, você tem tudo. Soltar você numa ilha deserta, não precisa de mais nada. Tá perdido. Mas enfim, a ideia é analisar um pouco como que essa questão da alimentação e a nutrição tem sido tratado pela mídia, pelos meios de comunicação, pelo próprio cinema, televisão, que tanto influenciam as crianças e forma muitas vezes hábitos, forma o próprio estilo de vida das nossas crianças, né? De certa forma, eu pretendo trabalhar mais num sentido crítico. Por exemplo, como a gente estava conversando outro dia, o próprio Popeye. O Popeye é legal. O Popeye abre uma lata de espinafre e vira super. Né? Eu tenho eu não sei se é legal a gente consumir espinafre como o Popeye consome, porque você percebe que o braço dele é estranho, é disforme. Em vez de ele fazer muque onde... O Samuca, por exemplo, quando o Samuca faz um muque, o Arthur aqui, a gente percebe assim, né? É nessa parte do braço que aumenta. Mas o papai é o contrário, ele aumenta aqui embaixo, e a tatuagem da âncora aumenta junto, né? Toda vez que ele come aquele espinafre. Eu não sei, eu suspeito
que esse desenho animado tenha sido bolado na época, nos anos 50 e tal, como lobby dos plantadores de espinafre nos Estados Unidos. Você não acha, não? Com certeza. É. Historicamente é comprovado. É comprovado? Para aumentar a venda, né? Aumentar a venda de espinafre. Sim, aumentar e criar o hábito. Mas isso, enfim, aquela caricatura que eles desenharam lá no nosso super-herói Popeye, é só uma caricatura. A gente não tem que levar tão a sério assim. E quais são as propriedades do espinafre, assim? Tipo, o espinafre é bom mesmo? Sim, é fonte de ferro. É uma excelente fonte de ferro. Certo. Mas ele não faz milagres, como todo mundo imagina, devido àquela mídia maravilhosa, né? Aquela publicidade toda do desenho. Uhum. Ele é uma verdura, como outra qualquer, como todas as verduras. Podia ser beterraba no lugar do espinafre? Não. Quem tem mais ferro, espinafre ou beterraba? O espinafre. O espinafre tem mais ferro do que a beterraba. Sim. Então esse pessoal que vai em academia, que nem o Henrique, o Arthur, o Samuca vai muito em academia. Esse pessoal que vai em academia puxar ferro, se eles, em vez de puxar ferro, puxassem um maço de espinafre, estaria de bom tamanho. Negativo. Negativo? Falando de alimentação em séries de TV e cinema. A gente está falando aqui do Popeye, que come espinafre. Todo mundo conhece o Popeye pelo espinafre. O Pernalonga come cenoura direto, mas tem certa relação, porque o Pernalonga, aliás, é um coelho. Coelho e cenoura combina, certo? Sim, verduras também combinam para coelho. Os Flintstones, o Fred Flintstone, ele chegava em casa e a Vilma tinha preparado um belo filé de brotossauro para ele. Eu não sei, por exemplo, você tem alguma teoria a respeito do filé de brotossauro, as propriedades? Olha, historicamente... É um lagarto, não é? O estudo da história natural do ser humano, né? Inclusive, essa é uma questão muito importante para entender por que o ser humano é inteligente hoje. Por que o ser humano é inteligente? Uhum. Na evolução do ser humano, antes ele era herbívoro, não era carnívoro. Eu era herbívoro também, quer dizer, os meus antepassados. Os hominídeos. A gente gostava de verde, que nem o Samuca. Isso. Ele gosta do Palmeira. Quando ele descobriu que ele poderia se alimentar de animais caçando, quando ele desenvolveu ferramentas e dominou a caça, ele se tornou um predador por excelência, ele diversificou a dieta e, ao mesmo tempo, ele começou a se alimentar de carne. Carne, ela possui uma gama enorme de nutrientes, é praticamente um dos alimentos mais completos, né? O sujeito pode viver só de comer carne? Não comer mais nada? Não é aconselhável, é aí que eu quero chegar. Bom, então, com essa facilidade do alimento, da caça, com grande potencial energético, nutritivo, ele pôde se dedicar a outras atividades, inclusive desenvolver cultura, porque daí ele não tinha que ficar o tempo inteiro correndo atrás de plantar, extrair o alimento da natureza. Sim. Ele conseguia coisa se conseguia se divertir também, né? Ia nadar, ia fazer outras coisas. Conseguiu tempo, inclusive depois ele desenvolveu o vinho. O vinho é outro determinante do desenvolvimento da inteligência humana. É mesmo? Porque com o vinho... O povo inteligente faz vinho. O próprio azedar do vinho, transformar-se em vinagre, o próprio vinagre, ele é um conservante excelente para vários alimentos. Pode ver o próprio picles, né? Que a gente picles em conserva, em vinagre. Sei. Com isso, com o desenvolvimento do vinho, azedando o vinho, virando vinagre e colocando numa carne ou em outros alimentos, ele começou a aprender a estocar, a armazenar alimentos. Né? Sei. E com isso ele teve tempo de sobra, porque se ele tem um alimento estocado garantido, ele consegue ter tempo para desenvolver cultura, para desenvolver histórias, para fazer pinturas na parede. Então, a história da mente humana foi mais ou menos por aí. Isso é no passado. No futuro? A gente vê esses filmes de ficção científica que tem uma nave espacial que viaja não sei quantos anos-luz e tal, e levando um monte de gente a bordo. E eu já ouvi dizer, me corrija se eu estiver enganado, que a nave espacial, ela é um ecossistema. Ela tem que reciclar tudo que está dentro dela. Então, assim, a Cristal, por exemplo, está resfriada, ela dá um espirro. O catarro da Cristal vai ser transformado na limonada que a gente bebe no dia seguinte. Xixi, cocô, nada desperdício a bordo. Tudo isso vai lá para
para um lugar comum, as moléculas são quebradas e reagrupadas, recombinadas para transformar num sanduíche de pernil que o Samuca come, por exemplo. Ou o pão de manteiga, pão com manteiga que ele come. É isso mesmo? Sim. Então, assim, uma vez eu discuti com uma pessoa que viu um sujeito numa esquina passando a mão no próprio traseiro e comendo suas próprias fezes. E a pessoa falou para mim, esse cara é louco, devia estar internado. E eu só para contrariar, porque a pessoa que estava dizendo isso para mim era uma pessoa que eu gostava de apurrinhar a cabeça dele, entendeu? Era um ex-chefe meu. Então, só para contrariar, eu falei assim, imagina, esse sujeito que você viu na esquina é um sujeito evoluído. Nós vamos chegar lá um dia. Eu, você, todo mundo vamos comer merda. Então, ele já está diante do tempo, ele já está fazendo isso agora. Ele está direto da fonte para o consumidor, que é ele mesmo. O futuro das vidas não seria aconselhável. Hoje em dia, pelo menos. Por enquanto, não. Pela auto-infecção, né? Que a pessoa se autocontamina e aumenta ainda mais a proliferação de bacilos. Que tem gente que recomenda, inclusive, que a pessoa tome urina. E diz que a urina é boa para tudo. Não tem tinha até um padre, não sei aonde aí, que recomendava todo dia você tomar sua própria urina de manhã, que diz que você estava livre de todos os males. Você já leu isso em algum lugar? Fala a verdade. Sim, não. Isso não é nada científico, nada muito comprovado. Na verdade, os minerais, sais minerais e outros dejetos ali na urina, muitos deles são tóxicos, tem que ser eliminado, não tem que manter no organismo e reciclar. Não. Aliás, essa questão da reciclagem, né, do que você falou da nave espacial, né, a gente tem que tomar cuidado, porque reciclar significa aproveitar para não correndo risco. Não dessa maneira como o seu amigo fez aí na rua. Não era meu amigo, não. A gente não teve esse grau de intimidade ainda. Só um conhecido, assim. Porque ele estava lá na esquina sempre e tal. A natureza faz isso no dia a dia dela, né? Os excrementos eles se tornam fertilizantes, se tornam alimentos e os alimentos, né, vegetais, lá as plantas, vão um dia voltar para a gente de certa forma. Ou seja, tudo volta. Todos somos feitos de átomos e todos os átomos têm origem nas estrelas. Não se esqueça disso. Não. Todos somos feitos de estrelas. Então. O planeta Terra já foi parte de alguma estrela. Já foi parte de uma estrela. Eu, por exemplo, eu tenho... Nós somos reciclados. Eu já dei a volta em volta do Sol mais de 47 vezes. Em julho vai fazer 48 vezes que eu já dei a volta no Sol. E ainda não ficou muito tonto. Não. Mas é aquilo que a gente estava falando no começo do programa. O fogo é energia, o fogo é o início da vida, não é isso? Exatamente. O fogo também é uma das conquistas do homem primata, lá, o primário, para conservar a carne assada, carne, né, passada pelo fogo lá, consegue se manter por mais tempo, porque destrói os micro-organismos. E com isso ele conseguiu também desenvolver. Uma questão importante nos Flintstones, que eles se alimentam lá do brontossauro, que seja... Não seria possível, inclusive, né? É um desenho, porque os humanos e os brotossauros não conviveram no mesmo milênio. Talvez um primata do ser humano muito ancestralmente. Mas, de qualquer forma, o ser humano, nessa época, ele se alimentou de carne, na época pré-histórica, e ele morreu muito porque se alimentou de carne. Ah, é? A carne matava, então? Matava. Porque ele cometia alguns deslizes na mastigação e acabava se ferindo. E ele se mordia. É que nem eu, quando eu masco chiclete, eu mordo a língua, mordo a gengiva. Tem uma amiga minha que me fez uma tabelinha de como mascar chiclete sem me ferir, entendeu? Eu estou tentando seguir aquilo lá. Próximo passo, se eu conseguir passar por essa, ela vai tentar me ensinar a fazer bola de chiclete, entendeu? Essa vai ser meu próximo passo. E aí, o sujeito se feria na hora de comer carne? Se feria, provocava uma infecção periodontal, né, odontológica, e muitas vezes morria por uma infecção desse tipo. Morria de infecção na boca? Na boca. Caramba! Temos aí fósseis comprovando. O sujeito demorou para aprender a comer carne, então. Temos fósseis comprovando toda essa passagem aí de como era comum morrer por problemas aí de infecção da mastigação. Agora, em Star Trek é uma coisa bacana, porque o sujeito tem lá um tal de food replicator, né, replicador de alimentos,
que você simplesmente aperta um botãozinho, ou nem aperta o botãozinho, é comando de voz. Você chegava assim, eu quero uma maçã. E aí, aparece a maçã ali. Eu quero morango com chantilly. Lá em Curitiba não é chantilly, lá é morango com nata. Se estiver falando com o pessoal de Curitiba, é morango com nata, tá? A tradução do que eu falei, morango com chantilly. E aí aparece lá um pote de morango com chantilly automaticamente. Isso, como você falou, são átomos. Não? Então, aquele morango com chantilly, aquela maçã, ontem pode ter sido uma outra coisa meio mais sujinha, mais fedidinha, e qualquer coisa que sobrou na nave virou aquilo lá. Aquele resto de comida que o Neelix, de Star Trek Voyager, joga pro lixão, aquele lixão nunca vai ter aquela sobra que tem lá no CEAGESP, aquele monte de folha espalhado pelo chão. Aquilo tudo vai ser recombinado e formar uma outra coisa para se comer. Com certeza. Vamos ver um trechinho de Star Trek Voyager? O Edson deixou aqui no ponto para nós uma espécie de videoclipe, né? Várias cenas de Star Trek Voyager que tem um cozinheiro, que é o Neelix, em que as pessoas estão, de certa maneira, lidando com a comida. Vamos ver isso aí, depois a gente volta. Vai lá. Can I take your order, please? Let's eat to the beat. You like it, you love it, you know you really want it. The voices I hear whenever you're around. I want it, I need it, nothing else can beat it. Hot and spicy whenever I'm in town. Enticing, excited, the room is so inviting. And when it hits me, I wanna take you home. Trust me, you must see just what you're doing to me. Driving me crazy, hungry to the bone. I think of you and lick my lips. You got the taste I can't resist, can't resist, can't resist. Let's eat to the beat. Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. Would you like that to go? Any sauces? You're so sweet and yawny. You knock me off my 2 feet. You're chunky and hunky. I'm coming back for more. Hot dog. Your taste of embraces. I gotta sing your praises. Just savor the flavors waiting at your door. I'll think of you and lick my lips. You got the taste I can't resist, can't resist, can't resist. Let's eat to the beat. Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. Agora no final vocês estavam vendo o que não se deve fazer com a comida, gente. Não façam isso nas suas casas. A mamãe vai ficar desapontada. Nós vamos para um rápido intervalinho comercial e já a gente volta. Meu Deus. Olá, povo do planeta Terra, bem-vindos de volta. Você aí que está no Canadá ou no Paraná, você que está no Afeganistão ou no Japão, você que está na Finlândia ou na Disneylândia, ou você que está em Botsuana ou na Casa da Mãe Joana. Bem-vindos ao Programação. Nessa quarta-feira,
um programa saudável para uma temperatura amena como essa que o Papa nos trouxe para São Paulo. Está fazendo 9 graus lá fora. Maravilha, né? Sopinha hoje à noite em casa, delícia. Com o nosso convidado aqui, o Edson Faulin, que é especialista em assuntos em geral, desde energia nuclear, passando por como criar cágados e tartarugas e jabutis. Ele também entende de sorvete, ele é especialista em sorvetes na Rua Augusta, por exemplo. Ele é muito conhecido naquelas imediações. E nós estávamos falando aqui sobre a alimentação a bordo de naves espaciais. Vocês viram um clipe antes do comercial da série Star Trek Voyager, que foi ele, o Edson, que localizou para nós. Tem um cozinheiro de bordo, que é o Neelix, e ele, de vez em quando, a nave desce em algum planetinha lá, ele cata umas raízes, umas frutinhas e tal. O cara consegue fazer um picadinho legal, maneiro, certo? Com as coisas que ele encontra em cada planeta. E ele consegue saber se aquelas coisas são comestíveis ou não. Ele desce num planeta, ele já localiza os ingredientes corretos para a culinária dele, que não vai ser venenoso nem nada. Bacana isso, né? Imagina os antepassados quando viajavam pelos oceanos, vinham da Europa para a América, olhavam para uma espiga de milho, olhava para ela e falava assim, será que isso se come? Olhava para uma batata, falava, como é que será que se come isso? Olhava para um tomate, como é que será que se come isso? Demorou para os italianos irem até lá na China, trazerem o macarrão, depois virem aqui na América, levarem o tomate para fazer o molho de tomate para fazer uma macarronada, não é verdade? O que os italianos comiam antes deles irem para a China, do Marco Polo ir para a China e do Colombo ter vindo para a América? Praticamente nada, não tinha macarrão. Trigo, né? Trigo, azeite, próprias carnes, né? Mas você falou do vinho. Vinho, os romanos já bebiam vinho a dar com pau há muito tempo. E você diz que vinho é sinal de gente inteligente, é isso? Quem produz vinho está um alto estágio da evolução humana, é isso? Ralfo, primeira coisa, essa questão da Rua Augusta, esse amigo aqui me levou numa sorveteria, companheiros, eu preciso te contar. E ele vai contar a história da Rua Augusta agora. Gente, eu preciso te deixa eu ver. contar. Olha, chegamos lá, a mulher nos recebeu lá, a balconista da sorveteria, e disse, olha, sinto muito, mas nós estamos fechando, então eu não vou vender para você, mas se você quiser dar uma olhada aí e sentar, rapidinho, porque eu já estou fechando. Não, ela falou para você podia consumir fora, você podia pegar para levar, é claro. Você podia ficar lá com o sorvete, é isso, né? Tudo bem. Ela abriu uma exceção para você, isso. Eu tive a vontade de experimentar um sorvete exótico, com pétalas de rosa. Sorvete sabor pétalas de rosa. Isso é uma coisa que não tem lá em Dois Córregos, certo? Sabor pétalas de rosa. Então, lá em Dois Córregos vocês vão encontrar sorvetes deliciosos na sorveteria do Ponto Chique, inclusive. Ponto Chique. Ponto Chique. Está sendo patrocinado o programa hoje pela sorveteria Ponto Chique de Dois Córregos. Nosso amigo lá. Mas enfim, o sorvete de pétalas de rosa não me agradou. Puxa vida, aí que foi o problema. A mulher queria me matar. Você né? deu uma colherada no pétala de rosa e falou, não gostei não, posso devolver? Nossa. Aí você foi pro paredão. Meu medo dessa pétala de rosa, não tem problema nenhum comer rosa, tá? Não é louco que come rosa, né? Isso pode descartar. Você já comeu rosa? É possível comer as pétalas de rosa sem problemas nenhum. O problema da pétala de rosa é se ela foi bem higienizada. Certo. Se ela passou por todos os procedimentos que devemos passar, né? De higienizar, de lavar, passar a nossa água clorada, que é muito importante para eliminar os germes. E muitas vezes a gente tem a desconfiança, né? Por onde passou essa pétala de rosa? Aí você ficou ressabiado com a pétala de rosa, falou, não... No final das eu contas... queria devolver, eu compro outro, eu pago por outro. Aí ela só faltou jogar o sorvete na tua cabeça. Ela não aceitou que eu não gostasse de sorvete, ainda quis que eu fosse embora do lugar, não aceitou nem eu tomar outro sorvete, porque ela já estava fechando. É verdade. Infelizmente, né, seu Rafa? Bom, essa é a nossa passagem na Rua Augusta. Essa é a nossa passagem. Infelizmente, gente, eu tomo sorvete ali há uns 5, 6 anos. Poxa. E eu fui levar o amigo lá e falei assim, vamos tomar um sorvete aqui que é muito bacana, é um sorvete legal, tem açaí na tigela, tal. E nesse dia a gente pegou uma mulher lá que tava com, sei lá, tinha dormido mal à noite, tinha acontecido alguma coisa com ela, ou tava simplesmente irritada, porque também que hora que era aquilo? Já era umas 10 da noite?
Era umas 10 da noite num domingo, trabalhou o dia inteiro a mulher, Tava não assim. via a hora de ir pra casa e tá um cara lá de 2 corgos dizendo que o sorvete de pétala de rosa dela não tava bom. A mulher virou o cão, né? Me diz uma coisa, se dá pra fazer sorvete de pétala de rosa, dá pra fazer sorvete de pétala de outra coisa também? Dá pra fazer sorvete de pétala de folha de laranjeira? Poxa vida, se a pessoa Não sei. sentir a vontade para comer uma folha de laranjeira, à vontade. Ou a flor da laranjeira, porque tem a flor da laranjeira, que de onde sai a laranja, Sem sai de dentro problema da flor. nenhum, sem problema Sem nenhum. problema. Deve ser saboroso, né? Porque a flor da laranjeira tem uma fragrância, tem um aroma, né? Onde tem uma laranjeira, fica tudo perfumado, né? Aliás, O cheiro de laranja, a obviamente. culinária oriental tem muita coisa nesse sentido, né? É? Principalmente o pessoal da Índia, né? A culinária Uhum. exótica pra gente é bem interessante. Se você tiver a oportunidade alguma vez de comer uma culinária hinduana, Eu já fui num restaurante hindu um tempo atrás, mas eu não passei muito legal pela prova dos temperos. sim. É muito temperado, cara. Parece assim que você não está comendo comida com tempero, você está comendo tempero com comida. A comida é mero um detalhe, o que você está comendo realmente é o tempero. É assim, bem forte a coisa. E no começo do programa nós estávamos falando do Popeye, o marinheiro Popeye, que ele come um espinafre, que o Edson Faulin deu a explicação científica da coisa, que diz que o espinafre ele tem muito ferro, é isso? Sim. Então é um alimento que realmente revigora a pessoa, é isso? O atleta podia levar um maço de espinafre no bolso, depois de uma corridinha, negativo, não dá, em vez de aqueles barrinhas de cereal, barrinha de chocolate, Não. aqueles power bar lá, comia um maço de espinafre, não dava certo? Não é por aí. Não é por aí? Não. O atleta ele tem que passar por uma nutrição do atleta, Aham. que envolve muito mais caloria, Uhum. disponibilidade da caloria para ele poder desenvolver Você é sua especialista musculatura. nisso, né? O teu lance é nutrição de atleta, não é isso o teu lance? Não é não? Minha especialidade é saúde pública. Eu trabalho com a transição nutricional. Transição nutricional. Exatamente. Como a humanidade, ao passar do tempo, foi mudando seus hábitos alimentares, e esses hábitos novos que ele foi adquirindo ao longo do tempo, promoveu mudanças também na sua própria sociedade, né? Ou até mesmo na saúde. Por exemplo, a gente sabe que cada vez mais a tecnologia facilita a vida do ser humano. Uhum. A gente trabalha menos, gasta menos caloria. Por outro lado, a industrialização do alimento baixou extremamente o custo e nos colocou assim extremamente fácil, uma facilidade enorme de você Você adquirir vai o no alimento. supermercado e compra, passa no caixa, paga e já sai comendo. Você não tem que caçar, não tem que plantar. Ou seja, você gasta pouca energia para conseguir o alimento. Exatamente. A energia maior que você gasta é para procurar as moedas no bolso e tal. Agora, o que isso ocasionou? Acabou com a desnutrição praticamente, ou está em níveis Não, baixíssimos? ela está cada vez maior. Né? Não, a desnutrição conhecida que matava Sim. as crianças infantis, antigamente matava-se muito criança por desnutrição, É. isso tem diminuído muito. Certo. O que tem aumentado, por outro lado, é a obesidade, inclusive nas crianças. Gente, ainda Mas- bem que não tem ninguém obeso aqui, né? Principalmente É. porque a questão do sobrepeso não é só uma questão estética, tem a questão da saúde, da obesidade, sobrepeso. As consequências que o sobrepeso Consequências, dá. com o tempo, a pessoa mantém um peso elevado durante ao longo da vida, isso desenvolve outras patologias, como o próprio desenvolvimento de doenças cardiovasculares, Diabetes. O diabetes não necessariamente é só por conta do peso da pessoa, tem fatores genéticos, enfim, uma série de outros fatores. Circulação. Então, e isso tem onerado os cofres públicos É. com tratamentos curativos ou até mesmo de prolongamento da vida. A gente sabe que o ser humano vive muito mais hoje em dia, É. né? Por conta das terapias. E por Hoje conta... mesmo eu escutei o caso de uma senhora que é aqui no interior do Paraná, que ela tem 127 anos. É a brasileira mais longeva que já teve notícia. E todo ano ela tem que... Todo ano não, todo mês. Todo mês o INSS cancela a aposentadoria dela, que ela vive de R$370 por mês, porque acha que a mulher já morreu. Ela tem que provar todo mês que ela ainda está viva para continuar recebendo. Deram uma olhada nas orelhas dela?
Não sei, eu não cheguei, Sangue era não cheguei verde? tão perto. Sangue era Você é verde? vulcana? É vulcano, né? 127 anos, cara. É. Ela tem que provar que tá viva para não cancelar a aposentadoria dela todo mês. Tem que ir lá provar. Com essa longevidade não deve ser É mole. muito- E assim, deve pessoa, uma ser pessoa dessa... Mistícia, né, com vulcano. Uma pessoa dessa nos contar qual é o segredo da vida dela, o que ela fez e tal, né? Parece aquela piada daquele sujeito que encontrou o outro e falou assim, um repórter descobriu que numa cidadezinha tinha gente muito velha, vivia muitos anos. Aí entrevistou um sujeito e falou, qual é a sua idade, vovô? E ele falou, eu tenho 98 anos. Maravilha, 98 anos, puxa, que bacana. E qual é o segredo da sua vida longa e tal? Eu vou dormir cedo, eu acordo cedo, eu me alimento bem, eu não bebo, eu não fumo, isso tal, né? Nada de balada. Ah, bacana. Entrevistou um outro senhorzinho ali. Qual a sua idade? Eu tenho 102. Bacana, puxa, 102. E o que o senhor faz? Abstinência, não bebo, não fumo, não isso, não aquilo. Aí viu um tiozinho ali, um vovozinho caquético, mas aquele devia... Puxa, o cara estava todo enrugado, mas estava lá firme, estava vivendo ainda. Fomos lá entrevistar o sujeito. E aí, você também faz essa abstinência toda? Não, eu bebo tudo, como todas, como tudo, faço de tudo, esbórnia, madrugada. Nossa, é sério? E qual é a sua idade? 32. Poxa vida. Esse é o campeão, né? Esse é o Olímpico. campeão. Gente, o Edson Faulin, ele promete voltar numa outra ocasião no programa, porque hoje, na verdade, foi o batismo de fogo dele. Faz um tempo que eu tenho convidado ele para vir no programa. Ele achou aqui que na Altview o pessoal ia esperar ele na porta, sei lá, iam fotografá-lo, pegar autógrafo. Ele ia ter problemas aqui com a carreira futura dele como escritor de contos relacionados com a alimentação humana. E hoje ele gostou tanto que ele promete voltar num dia, inclusive, que a Vivian esteja aqui, que hoje a Vivian foi atrás do Papa, e sem a Vivian aqui, vocês sabem, a gente fica aqui com o chat parado, não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo, ficar de olho no gato e na frigideira, chupar cana e assoviar. Então, com a Vivian junto, que também é especialista em assuntos em geral, porque a Vivian, ela consegue manter 30 minutos de papo sobre qualquer assunto, sobre física quântica, sobre motores de planadores, ela consegue fazer qualquer coisa. Então, eu tenho certeza que vários desses assuntos que a gente trouxe para o programa hoje, com a presença dela, teria sido muito mais frutífero, né? Perfeitamente. E a gente vai terminar o programa assistindo um trechinho do Popeye comendo espinafre antes do fim, certo, Samuca? E o Edson Faulin, que é especialista em assuntos em geral, em engenharia, em desenho industrial, em contos, como é que é? Contos do quê mesmo? Contos relacionados com cinema, não é isso? Não. Esse Ralph é um barato. Gente, vocês acreditam em tudo que ele fala, né? Corta Gente, a pela gente só está metade. ensaiando agora, viu? Depois o programa de verdade vem a seguir. E aí? E a Muito Tanise, legal. se a Tanise estiver nos assistindo lá no laboratório de bioquímica da USP, que é a esposa dele, alô, Tanise, ele vai direitinho para casa, porque eu que estou levando, eu estou dando carona para ele, tá? Ele não vai parar por aí não, certo? É isso aí. Ô, pessoal, valeu. Gostei de estar aqui no seu programa. Que bom. Com certeza, quando precisar aí de alguém para conversar, estamos à disposição. A gente sempre Vamos precisa lá. de alguém para conversar. Samuca, vamos mostrar um trecho do Popeye? E eu queria dizer para vocês que estão aí nas suas casas, aí no Afeganistão, aí em Nagoya, aí no Havaí, que quarta-feira que vem tem mais programa, com certeza. Se você gostou do nosso programa, indique para os seus amigos. Se você odiou o nosso programa, indique para os seus inimigos, mas faça isso por nós. Até o próximo. Vamos terminar o programa assistindo um trechinho de Popeye. Manda aí. Popeye, look out! What's wrong with this spinach? Uh-oh. Oh, shit, I got diarrhea. It's coming out my ears. Yeah. Oh, what's your... You know you like it.